Olá! Hoje nós terminamos a leitura do livro de Bert Hellinger, As Constelações Familiares e o Reconhecimento das Ordens do Amor. Vamos lá. Já vou começar essa leitura. A gente já vai começar com ele, com esse livro já me dando de direita, assim, ó. Pô, pô. O primeiro parágrafo, e olha que eu não tive filhos, mas já conversou comigo aqui já. Vamos que vamos. No seu comando, Lilia. Vamos começar, então. Então, vamos lá. O respeito. Também existe um grupo de mulheres no movimento feminino que só usam o homem para ter filhos, mas se ocupam sozinhas de todo o resto. São mães solteiras por escolha própria e que preferem não ter homem nenhum por perto. Essa é uma negação da realidade e uma violação da ordem. As crianças, mais tarde, frequentemente acabam se vingando da mãe por isso. Faz-se uma injustiça contra as crianças, negando a elas um pai. Quando a mãe diz, eu posso dar conta de tudo, o masculino é desprezado e reprimido. Dessa família se originam rapazes cujo comportamento masculino tem uma forma distorcida, porque as outras formas não contaram com o respeito da mãe. O comportamento radical de direita é frequentemente uma vingança à arrogância da mãe, que achava que poderia desprezar ou banir o homem. Acho que o número de mulheres que dizem quero uma criança, mas não um marido, é extremamente pequeno. A maioria das mães criam os filhos sozinhas porque chegaram ao ponto em que não tinham mais condições de viver com um pai ou o pai de viver com elas. Bert diz que essa maneira de pensar pode ser detectada também em muitas outras famílias. Também nesse ponto voltamos às mulheres, diz a jornalista, né? Desta vez ao desprezo das mulheres pelos homens. O movimento feminista foi uma reação contra o desprezo masculino pelas mulheres e pelo feminino. Portanto, parece que existe desprezo de ambos os lados. Como é que o senhor explica o que observou quanto ao desprezo masculino pelas mulheres? A dupla transferência. Da mesma maneira como eu explico o desprezo dos homens pelas mulheres. Em ambos os casos, existe muitas vezes uma compensação por injustiças cometidas no passado. Às vezes, isso pode ser observado em famílias em que uma criança nascida mais tarde, uma neta, por exemplo, deseja compensar a injustiça cometida pelos homens à avó. São mulheres que foram abandonadas ou exploradas, espancadas ou menosprezadas pelo marido. Existem exemplos terríveis. Então, a neta diz: isso não pode nunca acontecer nunca mais. Quer colocar as coisas em ordem, postando-se contra os homens ou tratando o próprio marido como se ele tivesse feito o mesmo com elas. Ela não percebe que assim se coloca acima de sua avó, como se esta dependesse dela. Dessa maneira, entretanto, ela mostra desconsideração pela avó. Porque assumir algo que não. Volta só um pouquinho ali, por favor. Por querer assumir algo que não lhe compete? Exatamente. A raiva e a agressividade dessa mulher não é fruto da própria experiência, mas da injustiça cometida contra outra pessoa. Ela não está colocando em ordem algo que diz respeito a ela. Se, por exemplo, um homem comete uma injustiça contra uma mulher e ela exige, se necessário também agressivamente, que ele repare o que ele fez, ela está sendo fiel à sua própria dignidade.
A força para tanto se origina da injustiça e do sofrimento dos quais ela foi vítima. Se a agressividade dela não é resultado da própria experiência, ela não terá força para colocar as coisas em ordem. Se a injustiça cometida contra uma mulher for vingada por outras mulheres em outros homens, haverá uma dupla transferência, não somente em relação ao sujeito, por exemplo, da avó para a neta, mas também em relação ao objeto, por exemplo, do avô para o marido da neta. A agressão não se dirige contra o agressor, mas contra algum outro homem ou contra os homens em geral. Isso não leva a uma solução. Apenas desencadeia um movimento contrário que causa, de maneira totalmente infrutífera, uma luta entre os sexos, na qual todos só têm a perder. O caminho para a solução seria que essa mulher primeiro devolvesse a dignidade à sua avó ou às outras mulheres atingidas, dizendo, por exemplo, eu me curvo perante o seu destino, assim como você o suportou e o venceu. E disso tirou a força para fazer eu mesma algo de bom e grandioso. Assim, ela não precisa vingar a avó. Ela recebe a força dela e pode fazer justiça à sua dignidade como mulher, sem depreciar ninguém. A grandeza não se alcança diminuindo os outros, mas ficando em paz consigo mesmo. E isso faz com que as outras pessoas também sejam reconhecidas. Uma vez o Senhor disse: nós vivemos numa era feminina em que os homens estão sendo obrigados a bater em retirada. Isso foi dito de maneira provocativa. As mulheres estão na ofensiva de maneira saudável, sem que os homens tenham que se retirar. Mas quando as mulheres combatem os homens, muitos deles preferem se retirar. Esse tipo de retirada não é uma vantagem para as mulheres. Não se consegue a simpatia de um homem combatendo-o. Portanto, quando o Senhor diz que as mulheres desprezam os homens, não está lhes atribuindo culpa. O Senhor vê isso como um emaranhamento devido à história familiar. É uma consequência do destino de membros da família anteriores que está sendo retomado, simplesmente porque as mulheres agora têm mais possibilidades. Considero um grande avanço as mulheres terem lutado para alcançar os seus direitos. Quais são os efeitos disso no âmbito terapêutico e sociopolítico? O Senhor continua dizendo que na família os homens têm precedência. Que afirmação é essa? Esse tipo de afirmação generalizada é problemático. Não dito normas sociais, eu me restringo à área terapêutica, na qual os efeitos podem ser verificados. Quando trabalho com famílias, pergunto: onde e como todos os membros de uma família se sentem melhor? Com o homem em primeiro lugar ou com a mulher em primeiro lugar? Experimento nas constelações. Em 70% dos casos, a família se sente melhor quando o homem está na frente, e em 30% quando a mulher ocupa esse lugar. Isso reflete o padrão patriarcal que se desenvolveu historicamente? E a socialização tem o seu papel também no inconsciente? Ok. Ah, Dúvidas? Querem fazer algum comentário? Tá tudo tão claro, né? Então vamos lá. Vamos continuar. a alma é mais do que isso. Ali atua também a alma. A alma não se orienta pelas exigências sociopolíticas. Se, por exemplo, for feita a reivindicação, as mulheres devem ocupar o primeiro lugar, o matriarcado deve ser restabelecido também na vida pública. Isso pode parecer sensato. Entretanto, essa reivindicação não será reconhecida pela alma dos envolvidos. Ela se comportará como se algo não estivesse em ordem e sofrerá por isso. A alma não se orienta por ideologias. Não se pode dizer tampouco que os profundos processos psíquicos dependem da socialização. Só podemos ver que em nossa cultura as almas reagem praticamente da mesma maneira. Mas isso depende então da cultura? A conclusão seria a de que só é preciso modificar a cultura para modificar também a alma. Mas não é assim que ela muda.
Mesmo que a opinião pública passe, de repente, a ver as coisas de outra maneira, as almas continuarão reagindo como sempre reagiram. O Senhor tem certeza disso? De acordo com o que eu tenho visto até agora, a alma se orienta por leis diferentes daquelas do Zeitgeist, que é a questão do tempo, né? Podemos conhecer essas leis? Para mim, elas estão ocultas. Vemos apenas os efeitos. Eu prefiro dar mais atenção àquilo que realmente toca a alma e procurar soluções baseadas nesse fundamento. Essas soluções são encontradas sem conflito, pois a alma não deseja que a mãe, ou a mulher, ou o homem sejam depreciados. Ela deseja que as coisas sejam colocadas em ordem e que tenham um efeito benéfico. Quando da leitura de seus livros, chama a atenção o fato de que as mulheres representam um papel muito mais importante que os homens na solução dos emaranhamentos. O Senhor diz então que as mulheres costumam se considerar melhores do que os homens. Como é isso? Isso eu me pergunto também, mas é verdade. A chave para a solução está muito mais frequentemente com as mulheres do que com os homens. Há um reconhecimento implícito. O homem e a mulher não têm o mesmo peso. As mulheres costumam ter mais peso. Elas estão mais centradas. E o homem está mais a serviço da mulher do que o contrário. Pelo menos é o que se vê na maioria das famílias. O Senhor diz também que as mulheres costumam se considerar superiores aos homens. Mas esse sentimento de superioridade é a base de de desenvolvimentos prejudiciais. É claro que a mulher, por meio da experiência da gravidez e do parto, está consciente da sua particular importância. Não no sentido de superioridade, mas porque sente essa importância. O homem não passa por essas experiências profundas. Ele as procura de outra maneira. O homem tem que se assegurar repetidamente de sua masculinidade, o que se faz menos necessário para a mulher. O homem se assegura de sua masculinidade geralmente na companhia de outros homens. O homem é diferente da mulher. Não porque queira, mas porque a vida assim determinou. Frequentemente é difícil para a mulher entender por que o homem é tão diferente. Embora para o homem isso também seja difícil, não o é na mesma medida em que é para a mulher. Para mim, isso não resolve o problema de sentir-se superior. Não é pouco o senhor dizer que as mulheres na família, em geral, tomam o cetro nas mãos, no seio da família, simplesmente pelo fato de se sentirem superiores ao homem. Sentir-se superior é uma degeneração do reconhecimento da própria importância. Se as mulheres apenas reconhecessem essa importância, elas não precisariam se sentir superiores. Mas o Senhor diz que as mulheres, em geral, se sentem superiores. Tudo bem, às vezes eu também faço um pouco de graça. Eu ainda quero falar sobre isso seriamente. O movimento feminista é justamente contra o desrespeito pelo feminino. O que resta às vítimas do uso injusto do poder se não se sentirem superiores? A opressão e a limitação da mulher no decorrer de muitos séculos é um fato grave. Eu só posso esclarecê-lo através do medo do homem diante do peso maior da mulher. Ele trata de se defender dominando-a ou domesticando-a. Mas eu também vi que o masculino serve o feminino. A tarefa seria, agora, que os homens encarassem a importância do feminino com profundo respeito. Assim, serão concedidas à mulher as mesmas chances e direitos que o homem reclama para si. O pouco de dignidade que a mulher recuperou na vida pública foi obtida com muita luta. Sim, é verdade. Por outro lado, muitos homens tiveram o bom senso de respeitá-las de bom grado, principalmente no seio da família. Será? Somente porque as mulheres quiseram trabalhar fora e ganhar o seu próprio dinheiro, houve e ainda hoje, em diversos lugares, uma intensa resistência por parte dos homens. Se a mulher ganha dinheiro e ganha o suficiente para viver só, o peso dela aumenta ainda mais. O homem costuma ver isso como algo excessivo, o que de fato é. Seria necessária uma nova cultura com novas regras de convivência.
Nossa, isso está sendo espetacular, né, gente? Não tá? Sim. É, claro que a gente já estudou isso antes, né? Como o masculino serve o feminino, né? E a gente não tem essa importância dentro da gente, a gente não olha para isso, sabe? Mas repara que essa força masculina, ela está sempre a serviço do feminino. E a gente não dá importância nenhuma a isso. Quantas vezes a gente elogia o masculino? Quantas vezes a gente dá um lugar de verdade para o que o masculino faz? Quantas vezes a gente se coloca no nosso lugar do feminino? Porque a gente realmente tem esse dom de juntar, de unir, né? De deixar a família unida, né? De trazer uma palavra de calento. Porque a mulher tem a sensibilidade, é da mulher, né? São todas que têm? Não, não são todas que têm, mas a maioria tem, né? Se a gente souber usar o feminino, a gente só vai agregar. Bom, e quantas vezes fala, Lida? Tem sentido o que tu estás falando, porque eu participo muito do trabalho do Paulo Pimont, da O Homem Inteiro para as Mulheres. E, na realidade, as mulheres não entendem nada dos homens. Elas estão muito distanciadas e negativadas. Será que posso usar esse termo? E isso está muito complicado. Eu tenho um filho homem e teve 3 casamentos e teve filho com todas essas mulheres. Eu vejo a confusão que fica porque elas exigem dele, sem eu querer protegê-lo nem nada, porque não dou mole para ele assim, mas elas querem algo que elas não tomaram do pai Isso daí, o tempo todo, isso daí. sabe? E brigam, e as crianças ficam muito agoniadas, porque elas não gostam disso. Tipo, Sofridas, né? é, né? Porque elas não querem se meter na história, mas acham assim um absurdo algumas cobranças. Assim, outro dia, Catarina, eu não sei porque minha mãe brigou com o pai, que é a do segundo casamento, a do meio. Porque não tinha roupa na casa do pai, mas eu não estou precisando de roupa. Então, mas o seu olhar pode apaziguar tudo isso, né? Sabe? Entendendo que essa mulher não tomou paz e por isso ela cobra muito, É, né? Quando o seu olhar é claro para isso, como você tem essa vivência, você tem essa experiência, quando olhar para ela e falar, nossa, como ela poderia tomar o pai dela, que isso tudo ia dissolver dentro dela, né? Porque ela está querendo tomar algo, ela está querendo um lugar do masculino que não é o pai, né? É do marido. Então, ela faz essa reversão, né? Essa contratransferência. Então, é. nós precisamos olhar para esse masculino e compreender o quanto esse masculino nos serve. Depois eu vou postar no grupo o livro que o Paulo Pimont fez, lançou, que é O Homem Inteiro. Enfim, Pode, coloca assim. gosto e eu contato para ver como é que vocês podem comprar, que é muito bom para a mulher ler sobre esse homem inteiro. Coloca assim, compartilha com a gente. E aí, vamos olhar como que a gente olha para o masculino que está ao nosso lado? Botar no filho, botar companheira, amigos, né? Quando eu falo de elogio, eu acho que elogio ainda é muito pouco, sabe? Eu acho que tem que ser um movimento de é, o quanto o carinho que a gente recebe do masculino é importante, o quanto que a vivência que ele tem na rua e quando ele chega em casa, a tranquilidade que está no leito da família, né? Como a gente recebe esse masculino, né? Como esse masculino chega, que é botando dinheiro ou da forma que for, certo? Como que eu olho para isso? Eu tenho respeito por isso que esse masculino traz para dentro do meu lar, Falta muito respeito. E né? eu, Ou Posso dar um exemplo? pode, claro. Por isso que eu falei que esse livro tá tchum, tchum. tapa na Todo, cara.
Meu marido chega de. Ontem aconteceu um caso claro. Ele chega do trabalho, o que ele quer quando chega? Conversar, contar do dia, tem aquela troca de passar a vida limpo, né? O dia limpo. E a cada frase, a cada questão que ele traz, o que que a gente faz? Ah, mas você deve fazer isso, porque você não faz isso. Não no tom de cobrança, mas no tom de achar que está ajudando. E aí, eis que eu, tom, com classe. Quando eu ouço dele assim, você não está me ouvindo, eu não quero conselho seu, você está desmerecendo as atitudes que eu estou tomando, eu só quero que você me ouça. Esse é um lugar aqui de você me ouvir. Eu juro que se eu que eu quero, quando eu quiser conselho, eu quero muitas vezes, como ele fala. Eu estou querendo, eu quero uma ideia, o que que você acha? Quando eu não perguntar o que você acha, significa, eu só estou querendo desabafar. Nossa, eu fiquei pedi desculpas, porque é verdade, se você chega na sua casa e você não tem um lugar só de limpeza da chaminé, né? Como E Freud a escuta falava, passiva, né? A escuta passiva. onde você vai ter isso? É É o isso, feminino, né, Lília? é isso aí, é o feminino, né? Então, a gente, às vezes, a gente tem a solução, o feminino tem essa solução, né? Nós nascemos com isso, nós temos a nossa ânima, gente, nós temos a nossa alma. E o masculino, ele precisa disso, ele tem o ânimo dele, ele nasce com o ânimo dele, né? Com a alma dele, com essa essência dele. E nós temos a sensibilidade. Então, o que eu posso fazer para agregar mais nesse masculino? E não é ensinar o caminho das pedras, não. E não é Às ensinar vezes é te recolher, né? isso aí, sabe? Mas e é isso, vai ter hora de falar, vai ter hora de reclamar, vai ter hora da troca, vai ter hora para tudo, né? Mas como Sim. eu olho para esse masculino? Eu olho com respeito mesmo? Aqui em casa tem um ano mais ou menos que é assim. Meu marido dá palestra na empresa, então ele vende poste ecológico, ele fala muito bem, ele entende daquilo que é a gente. Eu fico de boca aberta o entendimento dele sobre aquilo que ele vende, né? Então ele vai sempre para as concessões e tem que explicar tudo nas concessões porque tem que instalar os postes ecológicos lá. Bom, e é extraordinário ver ele falando sobre o assunto. Mas eu nunca tinha elogiado. Eu nunca tinha falado o quanto que ele entende desse assunto, o quanto ele tem o poder de falar sobre isso, o conhecimento é muito grande. E um dia desse não, um ano, eu venho elogiando, falando, mas um dia eu falei, gente, é incrível da maneira que você fala, eu fico assim, boquiaberta, gosto muito, vejo o domínio que você tem, parou, ficou olhando para mim assim, meio, não estou acreditando, sabe assim? Falei, é verdade, eu gosto muito de escutar você falando, eu aprendo muito com você. Imagina as pessoas que entendem do assunto, aprendem muito mais, né? E ficou meio, sabe, assim, meio chocado. Nossa, ela. Falei, mas eu não elogio ele sempre, mas acho que é sobre o meu trabalho você não fala tanto. Porque eu passei a escutar ele. Imagina o valor do trabalho para ele, como é grande, né? Como é grande. Hum. Vamos lá. Ai, ai. O Senhor diz que as mulheres não se vingam pela injustiça que lhes é feita, senão por aquela que foi feita às suas mães ou avós. Para mim, isso é muito unilateral. Muitas mulheres sofrem hoje muitas injustiças feitas contra elas como mulheres. A remuneração desigual. 78% das mulheres alemãs não estão em condições de custear o próprio sustento. Bom, se as alemãs não estão, a brasileira, então, né? Fecha aspas. Isso é um exemplo. Ou as mulheres que são abandonadas com os filhos e sem dinheiro, etc. Não é sem razão que se diz que a pobreza é coisa de mulher. Teríamos ainda diversas coisas a enumerar. Essas não são injustiças cometidas a outras pessoas. É verdade, mas eu gostaria de perguntar, no nível mais sutil, como é que a mulher que luta contra essas injustiças honra o homem? Ela demonstra respeito por ele? Já honrou, por exemplo, os direitos, seus direitos como pai?
Muito frequentemente ela não faz isso. Não é só uma questão de comportamento do homem. O homem se comporta assim porque tem sido desvalorizado ou excluído pela mulher. É como um círculo vicioso. Em todo o movimento radical, existem muitas coisas que não são levadas em consideração. Acho que isso é natural. Se eu entendo bem, o Senhor é da opinião de que, apesar de todas as injustiças, é importante que a mulher honre o masculino. Para o Senhor, isso corresponderia a uma nova cultura de convivência? Que homens e mulheres aprendam a honrar o sexo oposto? E que as mulheres não associem aos homens todo o mal desse mundo? A senhora se expressou muito bem. Eu me preocupo com a nova geração, sobre o engajamento e o equilíbrio. O senhor é terapeuta familiar, por isso é natural que volte sempre ao tema mãe, pai e filhos. Porém, isso faz com que uma parte da humanidade pareça ter sido excluída, como aqueles que não têm filhos, que não têm um relacionamento ou que têm outro tipo de vida em comum, diferente do casamento ou da família tradicionais. Essa diversidade de estilos de vida corresponde muito mais à realidade atual. Às vezes, tem-se a impressão de que, na sua opinião, não é natural que uma mulher não tenha filhos. A perda. Durante muitos séculos, era inevitável que a mulher desse à luz a muitos filhos. Na antiguidade, cada mulher tinha que ter 5 filhos para garantir a continuidade da vida numa cidade. Isso fazia parte da vida. Já não podemos nem imaginar como era a vida dessas pessoas convivendo com a morte precoce. Entretanto, elas eram alegres e sensuais. Mas tanta vida só pode florescer na mesma medida que a morte. Se já não existem tantas mortes, tampouco poderia haver tamanha produção de novas vidas. Falando cinicamente, os grandes avanços da medicina, que nos preservam de uma morte precoce, privou-nos de outra grande realização. Hoje seria inimaginável que todo casal tivesse 4 ou 5 filhos. Quanto a isso, devido à nossa situação, somos obrigados a seguir um outro caminho. Muitos casais não têm filhos e existem muitas pessoas solteiras. Isso é adequado à nossa situação. O estranho é que muitos que decidem não ter filhos acham que optaram por um caminho melhor. Talvez não notem que esse é um caminho necessário e predeterminado pelo desenvolvimento global. E também não notam algo mais, que, embora satisfeitos com a escolha que fizeram, ficaram excluídos de algo importante. O Senhor se refere agora às mulheres e casais sem filhos? Antigamente, ter muitos filhos era gratificante tanto para as mulheres quanto para os homens. Não havia outra possibilidade. Hoje em dia, se uma mulher tem só um filho, a vida dela não fica preenchida pela família. E se não tiver filhos, muito menos. Então, ela procura agora outros campos de atividade, nos quais pode se desenvolver. Isso é conveniente. A plenitude profunda que as mulheres sentiam com uma família numerosa já não pode ser alcançada dessa maneira. Rilke descreve isso ao seu modo. Estamos perdendo a natureza, estamos perdendo o espaço amplo, estamos perdendo a diversidade. A Terra está se empobrecendo. Muito do que existia desapareceu e só nos ficaram as lembranças, mas já não existe ao nosso redor. A tristeza por essa perda nos devolve algo da riqueza perdida e de sua profundidade. Se uma mulher nota que a realização por meio da maternidade não é possível para si e sente isso como uma perda e, apesar de tudo, a aceita, então ganha, através dessa tristeza e dessa renúncia, algo da possibilidade perdida. Isso enriquece as suas outras atividades. Se exercer uma profissão com a consciência dessa perda, ela se sentirá realizada, mas de maneira diferente do que se dissesse com desprezo: ah, que importam as crianças, a igreja e a cozinha? Ou se considerasse a carreira só como um progresso, quando na verdade é também uma perda. Não que devamos ou possamos mudar esse fato, isso não é possível, mas olhar para essa perda, dar um lugar a ela no coração, recordá-la e com essa recordação encarar o que nos é possível. Isso tem profundidade. Tem mesmo, gente, me tocou profundamente agora.
O que o Senhor faz no âmbito terapêutico, nas constelações familiares, quer dizer, reintegrar as pessoas falecidas, não reverenciadas, tem uma certa correspondência no nível social? Ainda não considerei sob esse ponto de vista, mas concordo com a senhora. Sente-se uma certa plenitude quando se inclui o que foi perdido, mesmo que isso esteja morto e não possa ser trazido de volta. Isso não é uma nostalgia, no sentido de que antigamente tudo era melhor, nem é a negação do que passou, baseada no lema de que hoje tudo é melhor do que antigamente. Não é nem arrogância, nem nostalgia, nem o desejo de trazer algo de volta, como se o antigo pudesse ser restabelecido. Pode-se retardar desenvolvimentos, pode-se preservar o máximo possível, mas imaginar que se possa salvar tudo é, para mim, ilusório. Há pouco o Senhor usou uma palavra que não costumo ouvir quando conversamos: o engajamento. E o Senhor estava falando em agir para alcançar o que é bom. Existe para o Senhor algo assim como engajamento? O Senhor se referiu àqueles que se engajam de maneira negativa porque frequentemente se consideram superiores. Qual é o seu conceito de engajamento? A preocupação pelas gerações futuras. Essa é uma preocupação adequada aos adultos. Por exemplo, que as crianças estejam bem, que tenham as chances de que necessitam para o seu desenvolvimento. Isso não é tarefa somente dos pais? Não. Toda a realização se origina dessa preocupação. Também na política, o fator decisivo é a preocupação com as gerações futuras. Essa preocupação é sem agitação, bem tranquila. É uma compensação. Quer dizer, eu tomo aquilo que recebi dos meus pais e os reverencio, transmitindo essas dádivas e deixando que fluam para os outros. Por exemplo, depois de um trabalho terapêutico, muitas vezes imagino como se sentirão os filhos depois que os pais estiverem comigo. Muitos deles se sentem melhor. Isso me comove. Mas não é um envolvimento no sentido de que eu faça alguma coisa. É como uma serena ressonância. É absorver tudo o que se recebeu e passar isso adiante. A gente vê isso quando os avós estão juntos com os netos. Nota-se que eles estão à vontade. Eles passam adiante o que têm, sem exigências. Essa é para mim uma bela imagem, uma imagem de velhice. Quem se encontra no apogeu da vida não precisa agir assim. Seria irracional. Mas é belo reconhecer que estamos fluindo com a corrente da vida da qual viemos, da qual participamos e que passaremos adiante. Isso seria uma espécie de ética? Bem, seria caso não fosse tão trivial. Não é preciso dizer isso a ninguém. Quanto à ética, exige-se que seja cumprida. Eu não preciso dizer a um avô como se deve comportar com os netos. Ele já sabe. Se aí coloco uma ética, pode ser até que eu vá contra a corrente da vida. Interessante. Eu, na postura de vó, tenho vivido muito isso. Eu vou dar um exemplo rápido. A minha neta está há 2 anos, 1 ano e pouco, está tentando vestibular para medicina. Ela já passou para veterinária, para fisioterapia, para uma série de coisas, e a última, ela passou para medicina, mas na particular. Inviável que 10 mil por mês, que é a mais barata, não tem como pagar, né? Então, nós estávamos conversando, disse, querida, vai com calma, vai tentando, porque a medicina, talvez você ainda não esteja pronta para começar, porque a medicina, ela não tem só uma missão de atender, de salvar a vida, ela tem um propósito, que é dar continuidade à existência da humanidade na Terra. Isso me saiu assim, né? Mas deu uma mudança tão grande na postura dela, no íntimo dela, que ela estava assim, tentando, estava assim, ficando meio depressiva, desanimada, mas isso assim, deu uma amplitude para a situação, que eu acho que é essa coisa assim, eu como idosa, né? Como ele fala anteriormente, muitas mortes, são menos filhos, quer dizer, né, diminuir um pouco esse ao redor de uma mulher, de uma mãe,
Eu acho que essa fala deve ter saído de eu sentir isso, né? Nas famílias, né? Dentro da minha família e tudo. Uhum. Deu para entender? Essa fala veio com muita inspiração. E você deu um propósito para ela muito acima do que passar no vestibular. Ela jamais vai esquecer isso. Não vai precisar ter aula de ética mais na escola. Não, para ela não. Mas é esse lugar dos avós, com esse conhecimento, né, que leva adiante a sabedoria dele, né? Porque os pais acabam cobrando, porque nós pais cobramos dos nossos filhos, é normal, né? Os avós têm outro olhar, né? É um olhar de calma, você vai conseguir, né? Eu já passei por isso, né? E esse olhar sábio, esse olhar de tranquilidade. E é isso, né? Não é apenas a medicina, não é só salvar a vida, né? E foi esplêndido isso. Acho que ela realmente não vai esquecer isso nunca. Mas eu acho que é por causa da constelação que me veio isso, porque depois que eu disse, Olha, eu Com vou te falar uma certeza, coisa. você foi intuído. Se eu fosse a sua neta, eu ia escrever essa frase para no dia da minha formatura dedicar para você a minha defesa, qualquer que fosse meu diploma, qualquer coisa. é assim que eu sinto, é o que eu penso mesmo. Perfeito, Leda. Vamos continuar? Alguém quer falar, perguntar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Eu tinha uma coisa para falar, mas eu esqueci. Então vamos lá. Vamos lembrar que Ah, tá. A reviravolta do destino. Ah, lembrei. Quando ele fala da questão do não ter filhos, né? Que se você inclui aquilo ela fez uma analogia a incluir as pessoas falecidas e tal. Eu vivi isso quando, numa sessão terapêutica, eu vinha no dilema ter ou não ter filhos. Eu me lembro claramente na noite que eu decidi, na sessão de terapia, que eu não teria. Eu saí dali, eu fui para um café que ficava perto, estava até um pouco escuro. Eu lembro que eu me sentei sozinha, longe de todo mundo. Antes eu passei numa joalheria. Eu me dei de presente um colarzinho um fiozinho de ouro com corações bem pequenininhos, cheio de brilhantes. Eu lembro que eu me sentei e eu conversei com essa possível criança que eu pudesse ter gerado, né, se eu decidisse ter sido mãe. E eu lembro que eu vivi um luto ali, mas eu chorei tudo que eu poderia ter chorado. E ao mesmo tempo, eu dei um lugar para essa criança quando eu coloquei esse coraçãozinho aqui assim, sabe? E eu lembro como realmente eu nunca senti que tenha me faltado algo. E colocado dessa forma, nesse capítulo de que existe um equilíbrio global que é muito maior, eu acho que só endossa que a decisão que eu tive foi uma decisão coerente. Os fatos que aconteceram depois, as realizações, quando eu olho para trás, eu penso, se eu tivesse tido filho, eu teria sido uma mãe realizada, teria sido algo legal, mas eu estou bem com a minha decisão de não ter tido. E eu acho que ter vivenciado essas emoções, agora lendo o que a gente acabou de ler, faz muito sentido, para mim, pelo menos. Muito forte. ah, perfeito, Me muito lembrou, forte. sabe o quê? A Hemingway, Por Quem os Sinos Dobram. Ai, lá vou eu ler. Por quem os Dobram, sinos dobram? eles dobram por ti. Por quem os sinos Acho que dobram? esse choro tem a ver com isso. É, vamos lá. A reviravolta do destino. O Senhor fala tanto em entregar-se ao destino. Qual é a relação disso com o engajamento? O destino é algo que foi predeterminado, mas que não pode ser definido com exatidão. Engajamento é algo como uma vocação. Cada pessoa tem um destino predeterminado. Predestinação é uma palavra muito forte. Eu prefiro dizer que somos chamados a servir. Isso tem a ver com perseguir um objetivo.
Por outro lado, cada indivíduo está limitado por circunstâncias, doença, constituição física, país, povo. Ele se desenvolve no seio daquilo que lhe foi apresentado. Se ele aceita essas limitações, adquire forças para uma vida de realizações. Como terapeuta, presto atenção no seguinte em cada pessoa: onde leva o caminho dela? Em que direção? E onde estão os limites dela? Eu a levo a concordar com essas limitações. Não dou espaço à ilusão de que seus sonhos possam se tornar realidade. Uma parte do destino é também a aceitação das consequências das próprias ações e da própria culpa. A pessoa pode ter um parceiro, uma determinada profissão, filhos. Ela pode estar limitada por uma expectativa de vida curta, ou pode estar se encaminhando para um fracasso. Tudo isso talvez faça parte do destino dela. Isso tudo pode acontecer e eu não intervenho aí. Faço a mesma coisa que a pessoa deve fazer. Eu concordo com esse destino. E por concordar com ele, posso encontrar caminhos benéficos dentro desses limites predeterminados. Fantástico isso, né? Não existe nenhuma intervenção que possa dar uma reviravolta no destino? Naturalmente que existe. O que causa reviravolta no destino não vai contra esse destino. A possibilidade de uma reviravolta é, às vezes, um presente do próprio destino. Porém, se eu vejo que ainda não chegou a hora, não faço nada. Isso seria mais pré-moderno do que pós-moderno. O homem moderno parte do princípio de que tem a vida em suas próprias mãos e que ele mesmo decide sobre o seu destino. Disse também que as pessoas criam a própria vida. No âmbito desse destino, não existe espaço também para a criação da própria felicidade e infelicidade? Claro que existe. Mas também existe a possibilidade de deixar-se levar pela corrente e de se submeter. Quando alguém nota que foi chamado a servir e se submete a isso, encontrará caminhos que antes nunca teria imaginado. O objetivo não é nítido e os passos seguintes são dados no escuro. Essa pessoa se sente em ressonância, mas não sabe exatamente para onde está indo. Então, ela em geral é levada a algo maior e muito mais gratificante do que aquele que só confia em si mesmo, pois o querer fazer cria resistências. Meu Nossa, eu Deus, vou lindo, 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 parar lindo, disso lindo, aqui lindo. agora, não vou passar outra Perfeito! Carapuça serviu. Boa noite a todos. coisa. Botei Gente, assim, olha, atenção, Kátia. Para, Kátia. é impressionante. A gente precisa entender que vai vir um sinal de algum lugar que vai te mostrar um caminho. Eu tenho que ficar parado esperando esse sinal. Quando se faz um movimento, eu vou falar quando eu fiz meu primeiro curso, que foi de 10 meses, antes da pós-graduação. E no sexto mês eu estava constelando. Eu fiz uma arrogância com a minha professora e ela falou assim: senta aqui, olha daqui. Eu tremi dos pés da cabeça. E quando eu cheguei ali, eu sabia tudo por fora, eu não sei como eu sabia, mas eu sabia. É claro, eu sabia porque eu estudei, é óbvio. Mas eu tinha esse dom de conseguir ver o que estava se apresentando ali. Bom, aí eu fui pro lado dela, e dali em diante eu comecei a fazer as constelações num grupo, eu, Ramona e outra menina. Acabou que eu e Ramona fomos e a outra menina não foi. Mas olha que interessante. Com 6 meses eu já estava estagiando na constelação com supervisão, com 6 meses. Depois, 1 ano e 6 meses após, eu já estava constelando. Então, com 2 anos e meio eu já estava constelando. As pessoas ficam 5 anos para começar a constelar. E quando eu comecei a fazer o projeto social, que aí eu vejo você, a gente tinha 10 constelações em uma noite. Não era divulgado, era boca a boca. Era R$ 80, eu lembro disso. R$ 80 com supervisão, né? E as constelações vieram. E eu vou te falar, eu comecei a fazer propaganda no meu trabalho tem 1 ano e meio ou 2. Eu não fazia propaganda no meu trabalho e as constelações iam chegando, iam chegando, iam chegando, iam chegando.
Cada vez que eu estudava, chegava mais, chegava mais, chegava mais. Então, a gente precisa, quando faz algum movimento forte, claro, tomou uma faculdade, fez um estudo, quer fazer. Quando você está pronta, algo chega até você, Chega mesmo, sabe? chega E a mesmo. partir desse movimento que chega até você, você vai fazer algo grande. E as constelações estão aí, ó. Muitas pessoas começaram comigo, pararam ou acabou o movimento de constelação. E me perguntam, Lília, mas eu sinto que o meu acabou. Eu não respondo, mas eu penso assim, chegou o momento de parar um pouco? Quando as constelações não estão chegando com muita força para mim, eu me recolho. Eu me recolho, eu respeito esse movimento. Eu não fico reclamando, eu não fico exigindo, mas eu trabalhei tanto, eu estudei tanto. Não, tá tudo bem. Algo vai se apresentar. E depois é impressionante, porque depois vem sempre muito mais. Então, acho que é muito importante, eu acho, não tenho certeza que é muito importante, você parar e perceber o sinal. E às vezes não vai vir sinal nenhum, porque não é. Precisa se olhar para outra coisa. Ok, é isso. Alguém quer complementar com alguma coisa? Eu lembro que eu estava na dúvida de Rio de Janeiro, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. Era uma coisa muito interna minha e sempre foi muito forte isso. Porque se em São Paulo, se eu fosse perguntar para alguém o que acha de eu morar no Rio de Janeiro sozinha, iam falar, você está louca, né? Porque de tanto ver TV, né, o povo tem medo de vir passear, imagina vir morar. Mas era uma coisa forte. E quando eu constelei, eu lembro que eu coloquei São Paulo de um lado, Rio de Janeiro do outro, porque eu não sei se vocês sabem, a maioria aqui sabe, mas quem está aqui acompanhando a gente há pouco tempo, a gente não constela só pessoas, a gente constela tudo que é possível, né? E eu botei São Paulo num lugar e Rio de Janeiro do outro. E quando a pessoa abriu os braços, o Rio de Janeiro abriu os braços, assim, como se fosse Cristo, outra crise de choro veio. As minhas crises de choro, elas são uma catarse. Outra, e aí eu só me veio uma coisa de falar assim para esse Cristo Redentor. Eu chorava, eu falava assim: você é tão maltratado, você é tão desvalorizado, mas eu tenho um amor tão grande por você, tão grande que não me importa o que falar. Ali internamente eu senti que foi o sinal, sabe? Na sequência, chegou carta de aposentadoria da minha casa. Começou uma pandemia. Isso foi tudo em 3 meses. Aí os sinais começam. Então, tem tudo a ver com o que você está falando, Lília. Nem vou dar detalhes da quantidade de sinal que chegou na minha vida. Eu acho que quando a gente se submete e se coloca nesse lugar de ouvir o que a vida está dizendo para a gente, é o chamado esforço zero, que tanta gente fala e é difícil de entender. É de você servir, se colocar num lugar menor, que a vida acontece através de você, né? É muito mágico isso. Perfeito, Martinho, perfeito. Se colocar num lugar menor, que a vida acontece através de você. Perfeito, vou anotar isso. São pessoas que te procuram, são situações, são até casa que você procura num lugar. Eu vim morar num outro lugar muito acima do que eu imaginava que tivesse condições de. É impressionante. Tem algum momento aqui que está escrito: o que vem pode ser muito mais extraordinário do que você imagina. Mas a gente tem que se colocar pequena para a vida poder agir em nós. Isso. Repete aí, Lili, a frase. Não consegui colocar, me deu Deu me branco? parece, se colocar num lugar menor que as pessoas. Não, não é nem num lugar menor, mas num lugar de, de, Não, é de, um lugar ser, de É um servir lugar mesmo. menor mesmo. um lugar menor de servir. Mas eu não peguei o final da frase, me deu um apagão aqui, assim, algo veio muito forte, eu Eu respeitei. acho, eu acho que é se colocar num lugar para que a vida possa agir por nós. Não interferir, né? Isso, não interferir. Observar, ficar num lugar, tipo, enquanto não tem sinais claros, aguarda. Mas não é um aguardar também, né?
É isso que eu ia falar. Eu Não falar é que um aguardar. Eu não é tinha um aguardar post-its na eterno. minha parede, eu tinha post-its lá de Projeto Rio de Janeiro. Eu vou por aqui, vou por aqui, vou por ali, mas eu vou esperar. Mas todo dia eu estava olhando para aquilo. A gente liga a antena, eu acho, né? Para os desejos que a gente tem, e meio que cria essa ressonância de também saber ouvir os sinais, né? Escutar, né? Eles se apresentam. Olha, eu fui É convidada. uma música, é um livro, é um amigo. Gente, É é um sonho, impressionante. É um é um sonho. sonho. Essa noite eu tive um caminho desse daí. Eles se apresentam, os sinais se apresentam. É, engraçado, eu vou contar uma coisa aqui. Eu fui convidada para trabalhar em um espaço aqui que, na realidade, era um sonho meu. E eu constelei com, com a Elsa e constelei com a Simone Araújo. E ficou muito claro com a Simone que isso era algo que eu iria entender. Não era que era para eu ir, que eu iria entender. E meu coração ficou bem aquecido. Eu fiquei feliz com isso. Mas eu tenho medo de umas novas ações. Eu tenho medo de ir adiante algumas coisas que eu já quebrei a cara. Então eu falei, eu vou esperar. E logo após que eu constelei, veio uma proposta assim, maravilhosa. Até me assustou. Eu falei, nossa, acho que é. Acho que é isso mesmo. É, foi a resposta que eu tive. É isso mesmo. Exatamente. Eu falei que era isso mesmo. Falei que a resposta era essa mesmo. Que eu tinha quase certeza, mas que eu ia esperar um pouquinho. Acho que já se passaram um mês da proposta que eu tive. E eu fiquei sabendo que o espaço vai ser vendido, leiloado por dívida, por muitas coisas. E entende o esperar mais um pouquinho? E é algo que eu tenho certeza que eu não gostaria de passar, né? Então, era para eu observar, ficou muito claro para eu observar. Eu falei, tá aquecido aqui dentro. E agora eu fiquei até muito aliviada por não estar nesse lugar, porque eu iria sofrer junto com eles. Sim, porque aí tu ia servir a uma outra coisa, que não era o teu propósito. Uhum, isso daí. Mas se eu não escuto, sabe, eu quero, eu acho. A proposta financeira era muito boa, gente, não era pouco, não, era muito boa. Mas não era isso ainda. Não foi aquela coisa, nossa, ótimo, tá tudo bem, tudo ótimo, tô indo. Não. E agora veio essa resposta. Pode ser que com os novos donos, depois que tudo resolver, pode ser que eu vá para lá. Numa condição talvez até melhor. O tempo dirá, né? Mas é esse. Eu faço algo, mas eu não faço algo nem imediatamente, com calma, com tranquilidade. Espero um pouquinho, não espero passar a oportunidade, mas eu respeito o que eu sinto. Eu respeito o que É. me intui, sabe? Esse espaço Uhum. ainda nem está liberado para ti, calma. É isso. E o sentir é fundamental, né? Vamos lá, estamos acabando, tô ficando arrepiada. É a intuição feminina que a gente não pode perder. Isso daí, Leda. Vamos lá. Quando o Senhor fala de ordens, chama minha atenção o fato de que o Senhor volta sempre a esse sentir-se superior aos outros. Essa atitude parece ser o motivo principal da perturbação das ordens. Existem ainda outras atitudes que causem, consequências semelhantes? Sim, mas no sentido positivo. Quando reconheço que todos têm o mesmo direito de pertinência, mas não como postulado, como uma ordem atuante. Ou quando reconheço que cada pessoa tem o seu lugar especial no sistema como um todo. Ninguém é melhor ou pior, apenas por ser diferente. As ordens da alma e a moral. Essa é uma ordem da alma bastante amoral. Pode-se dizer também que é a moral mais elevada.
Quando digo amoral, estou me referindo ao fato de que antigamente uma mulher com um filho ilegítimo era marginalizada, assim como as que viviam com um homem sem serem casadas ou eram homossexuais. Mantinha-se em segredo os filhos ilegítimos e isso correspondia à moral praticada na época. Essa moral é um instrumento que ajuda a pessoa a se colocar acima dos outros. Todos os conflitos graves se originam dessa atitude básica. Eu tenho mais direitos que você, eu tenho o direito de excluí-lo. Esses são graus de destruição. Com a moral, quero dizer, esse é um sentimento de ordem e igualdade totalmente independente da moral dominante na sociedade. Exatamente. Isso significa também que essa ordem da alma pode ir contra a moral dominante. Se penso, por exemplo, nos controles rígidos praticados nas cidades pequenas e na moral estrita dos anos 50, vejo que existem situações históricas e sociais que são predestinadas para esse tipo de exclusão dos outros. Exatamente. Assim, tão logo se apresente um distúrbio e um grupo já não funcione, o primeiro passo é saber se alguém foi excluído. Então, essa pessoa é trazida de volta para o grupo. O Senhor também tem uma ideia formada acerca do que é bom, mesmo quando diz que aceita o mundo tal qual ele é. Como o Senhor define o que é bom? Como podemos evitar esse sentimento de superioridade? O critério para saber se algo é bom é: traz às pessoas alívio, alegria ou ameniza uma necessidade? Mas também vejo muitas vezes que as pessoas se sentem melhor quando me contenho e não me intrometo em assuntos alheios. Portanto, não se trata somente de fazer o bem, mas também de permitir o bem. O seu trabalho sempre gera muita discussão. Como é que o senhor lida com as críticas negativas? É bem simples. Se a pessoa faz algo que tem um efeito bom, então concordo com ela. Epílogo. Como tradutor, bom, essa parte aqui Ah, como tradutoras, temos o grato prazer de transcrever aqui um poema de Berti, que, a nosso ver, sintetiza de maneira admirável a essência desse livro. Duas maneiras de saber. Um erudito perguntou a um sábio como as partes se unem num todo e como saber sobre as muitas partes se diferencia do saber sobre o todo. O sábio respondeu: o disperso se agrega num todo quando encontra seu centro e passa a atuar. Pois só tendo um centro, o muito torna-se essencial e eficiente. E o todo, então, se nos revela como algo simples, quase como pouco, como força serena que segue adiante, uma força que tem peso e está contigo aquilo que sustenta. Assim, para conhecer ou transmitir o todo, não preciso saber, dizer, ter, fazer, tudo em detalhe. Quem quer entrar na cidade passa por uma única porta. Quem dá uma badalada num sino faz retinir com esse único som muitos outros. E quem colhe a maçã madura não precisa averiguar a sua origem. Ele a segura na mão e come. O erudito não concordou. Quem quer a verdade tem que conhecer também todos os detalhes. Mas o sábio contestou. Sabe-se muito apenas sobre a verdade que nos foi legada. A verdade que leva adiante é nova e ousada, pois ela contém o seu fim, assim como uma semente, a árvore. Portanto, aquele que ainda hesita em agir porque quer saber mais do que lhe é permitido, do que lhe permite o próximo passo, não aproveita o que faz. Ele toma a moeda pela mercadoria e transforma em lenha as árvores. O erudito acha que essa pode ser apenas uma parte da resposta e pede-lhe um pouco mais, mas o sábio se recusa, pois o todo é, no princípio, como um barril de mosto, doce e turvo, e precisa fermentar durante um tempo suficiente para ficar claro. Então, aquele que o bebe, em vez de degustá-lo, passa a cambalear embriagado.
Gratidão, Martinha, por nos servir com a sua linda voz. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Foi muito especial esse livro, muito mesmo. Meu coração está muito aquecido, eu fiquei bem emocionada. Hum, obrigada. Nosso primeiro livro lido, né, online. Ah, que bom. Quase as mesmas pessoas que tiveram no início da primeira, hoje estão aqui, tirando na taxa. Gente, alguma dúvida? Vocês querem trazer algum comentário? Imagina que eu li esse livro em agosto de 2005. Que coisa, né? Quantos anos? Muitos anos. E a leitura passa a ser outra, não é? Não é outro olhar. Fiquei impressionada como está atual. Sim, muito atual. O que mais assim me impressionou é a atualidade dele. Né? É, perfeito. Que é algum futuro que eu não cheguei lá aqui dentro. Então, terminamos a nossa leitura assim. Vamos partir para um novo livro. Vou deixar em detalhe no próximo vídeo. Vocês me digam porque os livros do Bert estão todos aqui em Florianópolis. Qual que vai ser, que eu só levo um, né? Porque livro pesa muito na mala. Os livros do Bert estão tudo aqui, não tem nenhum livro dele lá no Rio. Acho que a gente combinou de ler o último dele, né? Meu trabalho, minha vida, né? A minha vida. Aqui, aham. Vou levar então.